Hoje nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Luiz, também conhecido como Gaúcho. Mais conhecido como Gaúcho. A gente, com muita alegria, Luiz, recebe para que a gente possa dar prosseguimento à nossa doutrina, ao Espiritismo aplicado através do Evangelho do Cristo. Vocês nem imaginam quanto que isso deve estar ajudando milhares, não digo milhares, mas muitas pessoas e muitos desencarnados, né? Com certeza, porque nós ficamos parados, longe um do outro, porque com certeza essa interação que nós vamos ter agora está nos unindo em pensamento e isso faz a diferença, com certeza. Principalmente está nos unindo em vibração, né? Exatamente. Vamos pedir desculpas antecipadamente pelo barulho, né? A gente mora na avenida, na rua principal aqui do São Benedito, que é a Rua Alvorada, tem bastante movimento. O pronto-socorro é do lado aqui de casa. Então, se acontecer de passar uma ambulância, se acontecer do cachorro latir, que a gente está em casa, eu tenho 3 aqui, e eles são bem barulhentos, bem agitados, então a gente já pede desculpa mesmo. Nós não temos um ambiente profissional para fazer a transmissão, mas a gente vai com o maior esforço e com o maior carinho possível para levar esse ensinamento evangélico para todos, ok? A gente vai começar fazendo a nossa prece já tradicional. Eu queria pedir ao Gaúcho que fizesse aquele Pai Nosso maravilhoso que ele conhece para nós, e a gente, logo na sequência da nossa prece inicial, a gente faz uma breve leitura, ok, Gaúcho? Ok. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, e vamos fazer essa prece maravilhosa que foi psicografado pelo Chico, eu não me lembro o autor, o espírito. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos desse mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de caridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento de amor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz do carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, nossos débitos tenebrosos, de passados escabrosos de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também os sentimentos cristãos, amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, que assim seja. Graças a Deus. Queria pedir ao pessoal que está com a gente aí assistindo, que podem mandar aí as suas perguntas, questionamentos. Se nós não souber responder, depois a gente procura o Isaldino, a Marilda, o Valdir, né, Valdir? Vai ajudando nós aí, tá bom? Se for preciso, a gente pede aí para os espíritos mais adiantados que nos assistem também, com certeza. Né? Temos em tudo. Vamos lá. O livro é Brilhe Vossa Luz, psicografia do Chico Xavier e do Carlos Bacelli. O item é o 14, chama-se Quem Ama. Quem ama, nada exige. Perdoa sem traçar condições. Sabe sacrificar-se pela felicidade alheia. Renuncia com alegria ao que mais deseja. Não espera reconhecimento. Serve sem cansaço. Apaga-se para que outros brilhem. Silencia as aflições, ocultando as próprias lágrimas. Retribui o mal com o bem. É sempre o mesmo em qualquer situação. Vive para ser útil aos seus semelhantes. Agradece a cruz que leva sobre os ombros.
fala esclarecendo e ouve compreendendo. Crê na verdade e procura ser justo. Quem ama, qual o samaritano anônimo da parábola do mestre, levanta os caídos da estrada, balsamiza-lhes as chagas, abraça-os fraternalmente e segue adiante. É o Espírito Alexandre de Jesus e essa psicografia do Bacelli, do Carlos Bacelli. Gaúcho, o capítulo 17, Sede perfeitos, é todo seu e nós somos todos ouvidos. Claro que nós, mais uma vez, não vamos esgotar de forma alguma o entendimento e tudo que fala desse capítulo. Nós vamos tentar, com aquilo que a gente pegou dos livros e algumas palestras, tentar falar algo, deixar, vamos dizer assim, a nossa mente mais clara, né, mais objetiva, que isso com certeza vai nos ajudar muito na nossa evolução espiritual. Bom, então nós já falamos, né? O capítulo 17, sede perfeitos. Caracteres da perfeição, o homem de bem, nós vamos ficar mais ou menos nisso mesmo. Bom, quando a gente começa, a primeira coisa de nós, olha aqui, ó, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Se nós for olhar desse formato, a gente vai achar uma dificuldade muito grande. Como que nós vamos ser na mesma condição de Deus? É claro que isso seria sempre uma perfeição relativa, porque nós temos Deus, que é um espírito, no caso, as condições morais dele nem Jesus atingiu. Então ele tem uma condição infinitamente bom, justo, misericordioso, e tem vários outros atributos que depois nós vamos ver, que fica difícil a gente imaginar um dia nós sermos igual de Deus. Mas, pelas palestras, pelos estudos, a gente vai tentar entender um pouco melhor isso, porque realmente parece uma utopia, parece um erro, parece que Jesus não estava realmente colocando de forma correta essa situação. Sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Claro, nós só vamos atingir uma perfeição relativa. E se a gente for olhar a pé da letra, é uma utopia. Nós realmente não vamos chegar na condição de perfeição divina. Então, nós temos que colocar como uma meta, um objetivo. Então, imagina tudo que você é um tópico, você coloca lá no horizonte. Quando você chega no horizonte, já está mais no outro horizonte. Então, é uma forma da gente caminhar, da gente aprender. É essa a condição principal que Jesus queria colocar para nós. Ele colocou, então, essa perfeição de nós sermos perfeitos como Deus, como um objetivo, uma meta para a nossa evolução e para ser alcançada. Claro, para ser alcançada essa perfeição relativa e não aquela perfeição absoluta que é Deus. Então, nós quando vamos ver, aí nós temos que, para entender tudo isso, depois nós vamos ler no Livro dos Espíritos, os itens 10, 11, 12 e 13, se eu não me engano, que eles tentam explicar, o Kardec, perguntando aos Espíritos, tenta explicar como seria Deus, a perfeição de Deus, as atribuições de Deus. Então, nós buscando avaliar mais profundamente, entender melhor essas atribuições de Deus, nós podemos, observando cada uma delas, fazer a nossa evolução. Porque nós não vamos conceber um Deus que ele é relativamente bom. Não. O Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso. Nós é que não somos. Você vê que Jesus, ele falou de uma forma tão humilde, ó, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ele falou, sede perfeitos como eu sou. Se ele fosse orgulhoso, ele podia falar assim, né? Sede perfeito como eu sou. Já era demais para nós ainda. Mas ele não coloca, não, sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito.
Você vê, Jesus tem, é interessante isso, ele coloca assim, meu Pai, depois ele coloca o vosso Pai, depois coloca o nosso Pai. Então, quando ele coloca meu Pai, é porque ele já tem uma capacidade extraordinária de entender, de ver quem é Deus. Quando ele fala vosso Pai, ele coloca no nível nosso, que nós não temos essa amplitude de conhecer realmente quem é Deus no momento. Nós podemos, no máximo, colocar atribuições a ele. E quando ele fala vosso Pai, aí ele coloca que nós, junto com Jesus e tudo, quer dizer, ele coloca como toda a humanidade, toda a sua criação, somos realmente filhos de Deus. Bom, vamos então chegar, vamos olhar aqui no Livro dos Espíritos, as questões 10, 11, 12 e 13, isso mesmo. A questão 10, olha só, atributos, bom, primeiro tem um subtítulo, atributos da divindade. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Bom, vamos lá. O homem pode compreender a natureza íntima, como? A sua luz, a sua condição moral, a sua condição que a gente não tenta imaginar. Lembra que na primeira pergunta aqui do Livro dos Espíritos, quem é Deus? Quem é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mas, poxa, mas tá, inteligência suprema. E aí, o que é essa inteligência suprema? Causa primária de todas as coisas, tá, ele criou tudo. Até ali, tudo bem. Mas como que nós vamos imaginar essa inteligência suprema? Se nós não... Tem gente, sim, mais inteligente aqui, mas numa capacidade incomparável com Deus e muito menos também com Jesus. Mas vamos lá, pergunte de novo. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? A resposta, não. É um sentido que vos falta. É um sentido que vos falta. Tá, então a gente foi pesquisar, pensar, mas que sentido seria esse? É o sentido moral. Nós ainda estamos nos primeiros degraus de evolução espiritual. Estando nos primeiros degraus, nós estamos mais na escuridão da matéria. Nós estamos mais escondidos. Vamos dizer assim, nós não estamos vendo, não temos a capacidade de ver Deus como Jesus. O Jesus é totalmente desmaterializado. Espíritos mais elevados também. Depois nós vamos ver outra questão que vai falar sobre isso. Então, olha só. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. É um sentido que vos falta. E o sentido moral. O sentido de nossa evolução verdadeira. De nós sairmos, vamos dizer, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, que ainda nos arrasta, nos deixa com viciações, com problemas de toda ordem. Então, olha o que nos falta para sermos perfeitos. Falta muito, né? Não falta muito, mas aí a gente já está começando a entender um pouco mais a situação aqui. A questão número 11. Você tem uma pergunta aí? Nós vamos. Não, o Rodrigo manda para a gente aqui. Rodrigão, muito bem. Seja bem-vindo. A respeito das pessoas que têm opiniões diferentes sobre as situações que nós passamos, né? Nessa época de dificuldade, nessa época de desacerto, muito em função da informação que recebe através da mídia, através de informações de terceiros. Então, a gente às vezes cria disputas com essas pessoas e acaba discutindo. E aí, como entender, como conseguir respeitar, sabendo que o outro entende talvez menos que a gente? Sim. Como conviver com essa diferença? Essa é a pergunta do Rodrigo. Nós não podemos, Rodrigo, fugir da frase, fora da caridade não há salvação. Então, o que a doutrina espírita prega? Nós temos que acolher, nós temos que aceitar todas as ideias. Claro, não é aceitar, a palavra não é aceitar. Entender que aquela pessoa X, Y, Z, ainda ela não tem a capacidade que nós poderíamos estar tendo nesse momento, por causa da doutrina e tudo mais. Mas nós temos que entender que cada um tem o seu nível, tanto de fala, como nós estamos falando de Deus, cada um vai ter um nível de entendimento de Deus.
Uns ainda vão falar que Deus é aquele Deus agressivo e tal, não sei o que como foi falado lá na Moisés e tudo mais. Mas os outros, já como nós, estão entendendo que Deus é amor, que Deus é pai e tudo mais. Então aí com a doença é a mesma coisa. Tem uns que falam que é castigo de Deus. Imagina, nós sabemos que não é. Agora nós sabemos muito bem, pelo que eu já pesquisei, de grandes palestristas, né, tipo o Divaldo Franco, tipo o, o que eu até hoje assisti, o Arthur Valadares e outros, né? Eles colocam muito bem isso. Olha, nós estamos sofrendo coronavírus porque ainda estamos muito enraizados com o orgulho e o egoísmo. E até alguns autores falam o seguinte, que Deus foi extremamente misericordioso e que havia no passado próximo aí, a possibilidade até de uma guerra nuclear. E nessa guerra nuclear, aí as consequências seriam muito mais desastrosas. Mas por misericórdia divina, ele não deixou que aquilo acontecesse, mas devido às nossas inconsequências, devido aos nossos defeitos, devido às nossas... não nos alertamos, vamos dizer assim, a humanidade inteira para essa situação, e devido ao nosso orgulho, ainda estarmos fechados na matéria, com vícios de sexo, drogas, riqueza, dinheiro, só nos preocupando com isso, nós criamos, né? Isso nem falar de guerras mesmo, de pensamentos negativos, de guerras dentro de casa, porque a gente fala muito em guerra, né? Muitas vezes se imagina sempre dois países. Não, muitas vezes é dentro do lar, é com parentes, é com vizinhos, etc, etc, etc. Então, nós ainda estamos, vamos dizer assim, Rodrigão, nós estamos aprendendo, como o Celso fala, né? Que nós estamos aqui no meio de várias pessoas onde falando de tal, que nós achamos que são a pior coisa do mundo, na verdade, Deus nos colocou essas pessoas mais complicadas, mais complexas no nosso caminho, para quê? Para que nós nos ajustássemos com elas e recuperássemos o nosso equilíbrio espiritual, a nossa aura, a nossa psicosfera. Tipo assim, eu estou com uma dívida com alguém. Então esse alguém vem no meu caminho para que eu, com os conhecimentos da doutrina espírita, com os conhecimentos religiosos de várias religiões, nós possamos nos equilibrar com essas pessoas. Não sei se eu respondi tudo, Rodrigo, mas você pode voltar a pergunta aí. Então vamos continuar aqui. Então na questão número 11, um dia será dado ao homem compreender o mistério do que é Deus? Quando o seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição, e assim, com certeza, estiver mais próximo dele, de Deus. Então, ele verá e compreenderá Deus. Quer dizer, nós precisamos, para entender Deus, do jeito que nós estamos hoje, é muito difícil. Nós temos que estar da condição, vamos dizer assim, exemplo, condição de Chico para cima. Né? Que aí nós temos uma condição de quem realmente se dedicou a vida inteira, não foi egoísta, não pensou nele, não foi orgulhoso. Então ela conseguiu sair do atoleiro do orgulho e do egoísmo que nós ainda, infelizmente, estamos. Vamos lá, então, na questão número 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter uma ideia de alguma de suas perfeições? A resposta é clara, sim. Sim, podemos. Algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele continua, né? Que realmente nós temos que sair desse apego às coisas materiais. Então, e aí ele entrevê, né, com o pensamento, né, ele consegue ver
né, sentir já mais Deus. A outra pergunta aqui, a 13, é a última. E aí, no caso, quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de suas atribuições? Será que isso é uma ideia completa das atribuições? Não, a resposta, isso é o que nós podemos entender por enquanto. Então, todas essas atribuições que a gente, que foi atribuída aqui, que foram ditadas algumas pelos Espíritos para Kardec, dá uma ideia do que seria Deus, mas muito longe da amplitude do que realmente é Deus. Então, é só para a gente, né, entender que nós realmente precisamos ainda dar muitos passos, e cada passo que a gente der, a gente vai sentir. Você ainda não vai ver Deus, mas nós vamos sentir cada vez mais, e aí nós realmente vamos sentir como o exemplo de Paulo de Tarso. Quando ele começa a missão dele, ele falava assim, quando eu penso em não fazer o mal, já estou fazendo. Eu não consigo, eu não consigo me controlar. Vem uma situação, eu me vejo já envolvido naquela situação negativa. Mas lá adiante, depois de ter lavado as mãos, ter levado pedrada, ter sido morto uma ou duas vezes ou mais, não sei, e depois de ele sofrer tantas tribulações, mas sempre fiel, sempre lendo, sempre conhecendo cada vez mais adiante ele fala assim, agora, as cartas, né, que ele escrevia, eu já não sei se é eu que estou vivendo, que estou escrevendo essas cartas, ou se é Jesus que está fazendo isso por mim. Então, quer dizer, aí já é uma condição espiritual muito diferente da nossa, uma condição que nós um dia, quem sabe, com certeza nós vamos chegar. Agora vai depender do nosso esforço, porque nós temos a eternidade, aqui até eu coloquei aqui. Qual o objetivo? Olha aqui, logo Jesus nos deu a meta de nós sermos cada vez mais perfeitos, mas não com a perfeição divina, mas essa meta, esse objetivo é para a nossa eternidade. Porque senão, o que a gente ia fazer na eternidade? Ia ficar lá, como alguns, contemplando Deus? Nós ficamos, não, nós vamos ajudar os amigos espirituais, nós vamos cada vez mais entender, estudar e cada vez mais ter condições de progredir espiritualmente, de ter uma evolução. Esse estado de paralisação, né, que alguns dos nossos irmãos, infelizmente, acreditam, né? Aquela imagem bacana, a gente lá ouvindo o anjo tocar harpa o dia inteiro, né? Quem aguenta isso, Gaúcho? O nosso espírito, ele é inquieto por natureza. O espírito não para. E aí, se eu acreditar que eu vou ficar lá ouvindo um espírito, um anjo tocando harpa o dia inteiro, ou eu vou ser o anjo tocando harpa, eu não vejo muita lógica. Por isso Deus trabalha até hoje, por que os espíritos vão ficar lá ouvindo um anjinho tocar harpa? Essa é a resposta. Essa na minha cabeça. Essa é a resposta. Olha, que Jesus fala exatamente. Eu e Deus não, quer dizer, ele e Deus nunca pararam e não estão parados, sempre estão trabalhando. Quer dizer, olha, pensa bem, Jesus, com a evolução que ele já atingiu, com a condição espiritual que ele tem, ele continua trabalhando. Claro que são trabalhos diferentes dos nossos. Nós ainda temos que marcar pontos, essas coisas. Tá? Não é isso, não. Ele continua imaginando mais outra galáxia, mais outro o que ele poderia ajudar a população do planeta X, do Y. Tá? Então, quer dizer, muita coisa, com certeza, nós ainda lá, daqui milênios, nós vamos estar juntos, né? Ajudando lá mais perto de Jesus ou de outro engenheiro sideral, né, do nível de Jesus, está ajudando esses mundos outros aí que tanto precisam de ajuda. Bom, aí eu gosto muito dessa parte, e é o início do capítulo Sede Perfeitos. Caracteres da perfeição. Foi colocado assim. Características da perfeição. Presta atenção, naquela época Jesus falou isso, eu acho que eles já queriam crucificar ele na hora. Porque muitos de nós estávamos lá, imagina se a gente ia aguentar
Isso aqui. Olha lá. Amai vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos odeiam. E orai por aqueles que vos perseguem. Só essa frase nos deixava irritados. Como que alguém quer que eu goste de fulano e tal? Como que alguém quer que eu perdoe fulano e tal? Como que alguém... Não, ele tem problema. Nós, com certeza, crucificamos Jesus muito também por isso. Aí vamos continuar aqui. Então, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos, as pessoas de má vida? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celestial. Está vendo? Então ele está colocando aqui que uma das condições para nós, vamos dizer, conseguir, não a perfeição divina, mas para nós termos uma condição espiritual, moral melhor, nós teríamos que colocar em prática isso. Amai vossos inimigos. Fazei o bem ao que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem. Se nós falarmos isso na ponta da letra, nós estamos fazendo isso. E aí que é a pergunta para cada um de nós. Se nós quisermos ter essa perfeição relativa, ou essa perfeição que Deus gostaria que a gente tivesse, nós teríamos que estar praticando isso. E a nossa dificuldade é imensa ainda. Porque, claro, muitas vezes, eu acho que no passado, antes da gente conhecer a doutrina espírita, então a nossa dificuldade era muito maior. Nós achávamos assim que, se alguém nos odeia, não sei como também. Quantos de nós ouviu da mãe ou do pai, olha, se você apanhar na escola, eu não quero que converse aqui não. Você tem que se virar lá, vai bater, vai... Então olha para você ver. Então você apanha de novo. Você vai senão você vai apanhar de novo aqui em casa. Então olha que condição que a gente tinha até pouco tempo atrás. Isso tem muitas famílias que ainda usam esse critério com as crianças. Que tipo de mentalidade que as crianças vai ter crescendo? Claro, vai ficar muito difícil para ela. Então, por isso que, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita, que nos esclarece, que nos dá esse enfoque para mostrar que realmente nós temos que fazer essas modificações, essa transformação moral, né, para nós adquirir as virtudes. Falando exatamente, desculpa te Não, falando exatamente nisso, sim. Nós vivemos, segundo o que a doutrina a Espírita nos ensina, nós vivemos em um processo de escada. Sim. É uma resposta do Chico, lá no Pinga Fogo, quando questionaram para ele a respeito da condição do ser humano e do animal. Sim. Falou que o animal caminha para o homem da mesma forma que o homem caminha para o anjo. Tá certo? É para a tudo. Então isso é uma escada que nós subimos. E aí, uma pessoa que eu acho que você conhece, chama Poliana, mandou, Poliana Perim, acho que ela tem o seu sobrenome, né? Mandou para nós aqui uma pergunta. Obrigado, tá aí, Poliana. Vamos estudar junto aí. Dizendo o seguinte: diante dessa perspectiva da pandemia, de toda essa tribulação que nós passamos por ela, não tem como fugir desse assunto, né? Não tem, não. O que o Pai Criador quer de nós agora? Já que você falou lá da guerra atômica que não teve, da Terceira Guerra Mundial, dentro do entendimento que você consegue ver, o que Deus quer da gente agora? Olha, eu estudei um pouco isso, pesquisei, e intuitivamente também recebi alguma coisa. Eu imagino o seguinte, olha, não é que Deus quer. Primeiro, que nós estamos nessa pandemia por condição moral e espiritual nossa. Bom, se ela veio, agora claro, então vamos imaginar, se ela veio, claro que Deus quer com isso, senão Ele não permitiria que nós passamos a pensar um pouco mais sobre a vida. Acredito, com certeza absoluta, que faz-nos pensar. Nós não estamos todos parados. Como está a economia do mundo? Como está o dinheiro? Quanta gente está... Então, quer dizer, para nós nos desapegarmos mais dos bens materiais. Primeira coisa.
Segunda coisa, darmos mais importância aos bens espirituais. Como? Conhecendo o Evangelho de Jesus, tentando praticar da melhor forma possível que a gente conseguir. Com certeza, a lei de amor que Jesus nos trouxe é, nesse momento, essencial. Está mais adiante aqui, Poliana, mas, olha, a caridade. A caridade é o ponto principal para cada um de nós. Porque a caridade, segundo Jesus, que está no Livro dos Espíritos, não é aquela caridade que muitos de nós, né, pensam que é pegar um saco de roupa velha, sapato e dar para alguém. Mas muitos acham que é isso. Ou até alimento. Não, não. Isso faz parte da benevolência. Benevolência para com todos. Então, o mais importante é, primeiro, nós então ter benevolência para com todos. A caridade é isso. Indulgências com as imperfeições alheias e a outra é o perdão sempre. Então, nesse momento, a caridade, segundo toda essa visão, onde a caridade ela entra no nosso dia a dia, na nossa convivência com as pessoas, no nosso tudo. Quer dizer, nós temos que melhorar isso. Nós temos que melhorar isso. Esse chamado desse momento é para que possamos rever, repensar a nossa vida, o que nós estamos fazendo. Até agora eram festas, eram carnavais, eram boates e tal, bebidas, viciações de sexo. Tal. Então, quer dizer, é um freio. É uma forma de cada um estar na sua casa e estar pensando. Muitos não vão fazer isso, mas muitos sim. Então, esse com certeza, um dos objetivos, claro que tem vários outros, mas o objetivo, vamos dizer, principal, um dos objetivos principais são esses. Claro que também repensar sobre a nossa condição íntima, tentar nos conhecer, porque a gente faz tanta coisa lá fora, tudo, mas não se conhece. Então aí é uma dificuldade muito grande. Como que nós vamos amar o próximo se nós nem nos conhecemos? Então começa por aí. Tá bom, Poliana? Bom, então vamos lá. Então nós temos o seguinte. E completando essa da pergunta da Poliana, nós temos que adquirir virtudes. O que são as virtudes? É o conjunto de todas as qualidades essenciais que constitui o homem de bem. Lembra, o homem de bem, a mulher, a criança, né? O homem de bem como gênero do planeta Terra, vamos dizer, né? Então, a virtude é o conjunto de todas as coisas que estão ligadas, com certeza, à caridade. Quantas outras virtudes, mas a essencial, lembra quando foi perguntado para Paulo, aliás, Paulo falando lá na epístola, nós temos a fé, a esperança e a caridade. Mas a caridade, por excelência, é superior às outras. Porque como que eu posso ter fé se eu não tenho caridade? Como eu posso ter esperança se eu não tenho caridade? Então a caridade faz com que realmente a gente se transforme para um homem melhor, para uma condição evolutiva e começamos a entender mais o que é Deus. Na medida que a gente vai vendo aqueles atributos de Deus, que Ele é infinitamente bom, justo e misericordioso, vendo esses atributos, eu sou justo? Como que eu sou justo? Que justiça que eu faço? Com as minhas ações, com o meu dia a dia, até na alimentação, eu divido com alguém. Então, qual é a minha justiça? A gente gosta de cobrar dos outros, mas nós não fazemos. Então, Deus é infinitamente justo, bom, justo e misericordioso. E qual é a bondade que nós temos realmente? Como é que Deus, Jesus, são extremamente bons para nós. E como que nós somos com relação ao nosso próximo? Que tipo de carinho, que tipo de bondade, principalmente, como ele fala aqui, os nossos inimigos, aqueles que nos perseguem e caluniam. Aí que é o nosso problema. Entendeu? Então, e outra coisa ainda é infinitamente bom, justo e misericordioso. Quando alguém nos ofende, quando alguém cria dificuldade, ou nos deve muito, qual é o tipo de misericórdia que a gente está tendo? É isso que a gente tem que pensar. Bom, vamos ver
Claro que aqui a gente não vai dar conta de falar o capítulo. Lembra que nós estamos no capítulo 17, Sede Perfeitos. Esse capítulo é um capítulo muito bom. Claro, todos eles são maravilhosos, mas esse, se aprofundado com várias outras, como o Livro dos Espíritos e vários outros livros, dá para realmente termos uma ideia muito mais aprofundada do que seria todo esse conhecimento de ser perfeitos. Então nós vamos falar um pouco aqui, já que eu falei de virtude, eu falei de homem de bem. Lá no coisa vai ter muito mais, eu só fiz um resumo daquilo que eu achei mais essencial. O homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade, em sua maior pureza. Repetiu aquilo que são os atributos de Deus. Né? E ali, por exemplo, justiça, amor e caridade. Né? De ser bom, justo e misericordioso. Se interroga a sua consciência sobre seus próprios atos. Nós não gostamos de fazer isso. Porque quem nos não deixa, quem ainda nos fecha os olhos e não deixa que a gente interrogue a nossa própria consciência? O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Ah, não, mas ó, fulano e tal falou isso de mim, mas eu vou falar com ele. Quer dizer, eu começo a duelar, brigar e não percebo que eu não estou interrogando minha consciência e não estou me avaliando, porque o orgulho está passando por cima de tudo isso e, consequentemente, eu não consigo evoluir e simplesmente me endivido mais por causa que eu não estou querendo, não consigo, né, me interrogar a minha própria consciência. Tem fé em Deus e tem fé em futuro. Bom, quando o cara fala assim, você tem fé em Deus? Deus é fiel. Meu Deus, claro que Deus é fiel. E nós? Eu. Qual fidelidade? Sabe o que é ser fiel? É ter a fé. Ter fidelidade é ter fé. Mas como que eu tenho fé em Deus? Eu pratico o Evangelho de Jesus? Essa é a minha fidelidade a Deus. Não é conversa fiel. Não, eu tenho fé lá na igreja tal, no santo tal, não sei o quê. Não. A fidelidade a Deus é ter esse compromisso de fazer o mais possível, praticar o mais possível o Evangelho de Jesus. E que é muito difícil ainda para nós. Tem fé no futuro. Poxa, como que eu posso ser um homem de bem se eu não acredito no postulado de uma vida após a morte? Nem vou falar aqui de reencarnação, que é no caso nosso ainda da doutrina espírita, que é uma coisa mais fantástica ainda. Mas vamos dizer, fé no futuro. O que vai acontecer comigo após o desencarne? O que vai acontecer? Vai terminar tudo lá no cemitério? Ou a minha alma ressurge como Jesus, como há poucos dias, né, todo mundo comemorou a Páscoa, muitos nem entendem exatamente o que é isso, mas o que é mais importante daquela demonstração de Jesus? Foi crucificado, sepultado, ressurgiu dos mortos. Alguns acham o corpo físico, não vamos brigar aqui. Nós sabemos que ele só tinha um corpo espiritual e nós sabemos que Deus é adorado em espírito e verdade e que Jesus também. Então Jesus não tem corpo do outro lado da vida que nem tem condições de ver, porque ele fala em pátria espiritual, como é que ele poderia ter um corpo físico lá. Mas não vamos entrar nesses pormenores. Então ter fé no futuro, nós agora vamos falar para a doutrina espírita. Quando a gente vê a reencarnação, aí a gente vê a misericórdia divina, o amor de Deus para conosco, nos dando várias vidas sucessivas para que em cada uma delas nós possamos andar degraus a degraus para o rumo da angelitude ou do espírito perfeito, o espírito bom, o espírito evoluído, como quiser chamar. Então, quer dizer, as vidas sucessivas é a misericórdia de Deus para a gente reajustar aquilo de errado que fizemos numa vida anterior e dar os passos largos para a nossa evolução. Imagina uma pessoa que nasceu lá na Idade da Pedra, ela coitada, não sabia nem ler, nem escrever direito, morava em cavernas, nas condições praticamente animalescas, né? E era nós também estávamos lá.
essa pessoa, se tivesse só uma vida, ela estaria geralmente no inferno, porque muitas vezes faltava comida, né? Matava o vizinho e fazia churrasco. Para comer. O vizinho, não é nem É no vizinho, era o vizinho. vizinho, matava mesmo, botava lá no churrasco. Então, quer dizer, poxa, e a gente vai falar, não, só teve uma vida. Não, aquela pessoa estava iniciando esse processo todo de várias vidas até chegar à angelitude. Então, vamos continuar aqui. Sabe que todas as dificuldades, todas as provas, todas as ou expiações são, vamos dizer assim, são oportunidades que Deus nos dá e por isso que a gente aceita sem murmurar. Que é uma oportunidade. Como a gente falou antes, se eu tenho uma pessoa difícil na minha vida, complicada, é uma oportunidade de eu reajustar com aquela pessoa. Nada acontece por acaso, ninguém está na nossa casa, no nosso caminho, no trabalho, que não esteja programado por nós e com Deus e com os amigos espirituais. Então, tudo, de certa forma, claro, alguns detalhes não, mas o mais grotesco, o mais complicado que existe em nossas vidas, tudo programado para que a gente consiga aprender ou reaprender a amar, a ter caridade, a ter amor ao próximo, a ter paciência, a ter tolerância. Não é fácil. Mas perdoar também o outro, não e a nós também, né? A questão do auto-perdão é muito importante. Então, olha, né, o Fred, pensa bem, quantas pessoas que eu ainda não conhecia direito, ou antes mesmo da doutrina espírita, que a gente teve no nosso caminho, pessoas complicadas, pessoas difíceis, pessoas que nos deixaram constrangidos mesmo em situações danosas. E a gente, de repente, não teve um comportamento cristão, um comportamento de caridade para com eles. Mas agora é nosso dever. A doutrina espírita nos coloca frente a frente nessa situação. Aquela pessoa é uma das coisas essenciais da sua vida. A primeira coisa essencial é a minha reforma íntima. Quer dizer, eu me conhecer e eu avaliar meus defeitos, as minhas condições morais e o que eu mais erro e tentar consertar isso. Tentar, vamos dizer assim, da melhor forma possível. Quer dizer, o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, não é aquele que se acha salvo, não é aquele que já se considera como santo. Não. O verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que luta para extinguir, para eliminar as suas más tendências, os seus vícios, os seus erros, os seus enganos. Esse que é o verdadeiro espírita. Esse que é o verdadeiro seguidor de Jesus, o verdadeiro cristão. É o que luta para tirar as mazelas, vamos dizer, tudo que está de negativo no nosso porão da nossa consciência. Né? Então, muitas vezes eu até faço uma comparação, claro que o Daniel na Cova dos Leões, eu já falei várias vezes, mas é bom para a gente refletir da seguinte forma. No nosso porão da nossa mente, nós temos como que fosse leões. Quem são nossas personalidades de vidas passadas. E essas personalidades, elas foram muito agressivas, violentas. Matamos, roubamos, assaltamos, fizemos um monte de coisas, estupro, etc, etc, etc. Então, esses leões estão lá. Mas no momento X de uma briga, de um acidente de carro, de uma situação mais desagradável, nós como que puxamos para fora essa personalidade feroz, esse leão, e jogamos ele contra as outras pessoas. Então, por isso que nós precisamos nos conhecer, orar, pedir ajuda divina, tentar se controlar nesses momentos mais complexos. Sabemos que muitas vezes vamos ainda ser desse jeito, mas nós temos a consciência que ainda podemos errar, mas quando errarmos, nós não vamos ficar no erro. Vamos ter que ter a consciência de ir lá pedir perdão, de ir lá fazer como o Santo Agostinho, que a gente vai ver logo em seguida, né, fazia com relação a todas as suas dificuldades. Tem mais alguma coisa? De vez em quando nos assusta é a ferocidade com que nós jogamos esse leão para fora. Né?
E aí, por isso que nós temos que orar muito, como lá Daniel lá orando, para acalmar essas personalidades, esses leões que querem avançar, que querem realmente, vamos dizer, descontrolar a vida. Você tem alguma pergunta? Não, né? Fique à vontade. Bom, qual é o objetivo da encarnação? Quando a gente vem aqui na Terra, nós, por exemplo, para entender como eu estou evoluindo, tá? Mas qual é o objetivo? Então, eu tive uma vida, depois vou ter outra, vou ter outra. Tá, qual é o objetivo dessa encarnação? Da minha. Então, primeiro, a minha transformação moral. Ou melhor, a minha mudança de comportamento. Eu tentar ser uma pessoa melhor do que eu era ontem e tentar ser melhor amanhã. Esse é o objetivo principal. E se eu melhorar, todas as pessoas que estão ao meu redor, elas já estão fazendo uma caridade imensa. Porque elas vão se sentir bem comigo. Porque se eu continuar sendo uma pessoa extremamente áspera, dura, cruel com as pessoas, elas vão se sentir mal e vão até se afastar de mim. Então, quanto mais eu procurar me melhorar interiormente, me conhecer, eu vou ter uma condição de convivência muito mais agradável com todos os que estão à minha volta. Claro, tudo isso sempre ligado ao Evangelho de Jesus. Quer dizer, eu vou comparar a minha condição moral, o jeito que eu tenho que mudar, sempre basado no Evangelho. Aí, no caso, é bem colocado assim, a perfeição encontra-se na prática da caridade sem limites. Então, eu realmente só vou evoluir, eu vou repetir de novo, né? Só vou evoluir se eu tiver amor ao próximo. A frase da doutrina espírita, fora da caridade não há salvação. Quer dizer, fora de nós estarmos com benevolência, indulgência, perdão, com relação ao próximo, não tem como sermos felizes, não tem como evoluirmos, não tem como realmente atingirmos metas, como foi colocado lá no início, a meta de uma condição de angelitude, de uma perfeição, de uma condição moral extremamente elevada para entender Deus, entender a vida, entender as coisas. Então, a perfeição se encontra na prática da caridade. Por isso que Kardec, inclusive, montou essa frase. Fora da caridade não há salvação. E nós temos que pensar muito nessa frase, porque se fora realmente dessa caridade, e essa caridade, ela começa, eu vou passar aqui adiante, ela começa quando nós saímos do atoleiro. Quais as duas pernas nossas que estão atoladas nas coisas materiais? Orgulho e egoísmo. As duas chagas da humanidade, bem descritas por Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Orgulho e egoísmo não deixa nós enxergarmos 1 metro na nossa frente. Por quê? Olha só, o orgulho que eu tenho, eu sou importante, eu sou melhor, eu sou não sei o quê. E o egoísmo, interessa só para mim. Eu não vou nem querer. Não, que isso? O problema é do vizinho lá. Então, quando nós estamos com esse tipo de comportamento, nos fechando só para o nosso casulo, ainda estamos extremamente atrasados. Mas quando começar uma gota de humildade entrar no nosso coração, por isso que as bem-aventuranças, Jesus colocou em primeiro lugar. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quer dizer, onde está o reino dos céus? Onde é que está o reino de Deus? Lá do outro lado do universo? Não. Jesus muito bem falou, nos nossos corações. E como que a gente vai instalar esse reino de Deus dentro dos nossos corações? Através da caridade. Através de fazer o bem. Então, olha só, se nós tirarmos os pés do atoleiro, para tirar os pés do atoleiro, nós temos que ter um pouco de humildade. Para nós sairmos do orgulho e do egoísmo, nós temos que ter um pouquinho de humildade. Com isso, nós vamos adquirir amor ao próximo, a caridade e todas as outras virtudes. E aí nós estamos na evolução. Nós estamos começando os passos da evolução para a nossa felicidade.
Porque a evolução não é só, eu vou fazer evolução. O que a evolução nos garante sempre é que nós vamos ser cada vez mais felizes na medida que vamos evoluindo, na medida que vamos entendendo que só o amor, a caridade, a humildade, somente as coisas ligadas a Deus, a Jesus, é que nos vão deixar felizes. As outras nos deixaram até hoje nesse atoleiro de dificuldades. Então nós vamos ter que repensar sobre as nossas vidas, né? E quando a gente fala sobre humildade, por exemplo, como você viu, Jesus, ele fala, sede perfeitos como vosso Pai Celestial. Ele nem se colocou como ele. Se fosse nós, lógico, a gente fala, não, sede perfeito como eu sou. Então ele estendia o peito e tal. Não é assim. Você vê Jesus mostrando humildade em todos os momentos, nunca se proclamou como bam. Se fosse nós, não é. No Livro dos Espíritos, a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos é essa. Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para nos servir de guia e modelo? A resposta, Jesus. Guia e modelo da humanidade. Ele nos guia. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Né? Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quer dizer, ele fica muito claro isso. Modelo, por quê? Modelo de virtude, de tudo que de bom ele fez para todas aquelas pessoas naquele momento, e continua fazendo hoje, né, e tal, claro. Mas guia e modelo. Ele é o caminho, ele é o guia. Modelo, porque ele é um modelo de perfeição moral. Então, que nós possamos entender muito bem isso, né, e que nos faz vamos dizer assim, darmos passos largos, seria exatamente nós seguir o Evangelho de Jesus na sua plenitude e praticarmos, né? Porque não adianta só ler, como a gente acha tão bonito, uma leitura do Evangelho, nossa, que bonito. Mas saiu dali, cadê? Nem depois, quando chega a nossa possibilidade de mostrar o que realmente entendemos do Evangelho, nós não praticamos. Aí fica difícil. Mas só para entender melhor aqui, olha só. Deus nos criou simples e ignorantes, mas com a consciência de potencialmente perfeitos. Quer dizer, na nossa consciência, eu falo até chip divino, cada um de nós teríamos, como dizer, uma parte de Deus dentro de nós. Ou melhor, como o Celso fala, dentro de nós, Deus está. Claro, nós podemos expulsá-lo ou não, né, pelas nossas atitudes. Deus continua emitindo suas ondas de amor para nos ajudar, para nos dar condições morais, de condições de nos reerguer de todas as dificuldades, mas muitas vezes nós é que fechamos a porta. Nós é que criamos muralhas ao redor de nós, pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, pela nossa falta de perdão, por tantas coisas. Aí nós fechamos, mas Deus continua. No momento que a gente voltar novamente para Ele, Ele vai estar de braços abertos, como o filho pródigo, nos atendendo, nos ajudando, nos carregando no colo, para que a gente logo se reerga dessa condição moral que a gente tinha caído novamente. Uma questão, Gaúcho, que apareceu aqui, como lidar com a tristeza repentina, hein? Pois é. Eu não sei se está dentro do que você ainda tinha que falar, mas... Não, mas está dentro. Tem muita gente que está passando por esse momento, sabe aquela angústia que aparece assim do nada? Sim, olha só. Primeiro, eu acredito que não é do nada. Quando a gente tem um conjunto de pensamentos, um conjunto de ideias que a gente não controlou, os nossos pensamentos, lembra que Jesus fala, orai e vigiai. Nós realmente... Mas vigiar não é vigiar o vizinho, não. Vigiar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Então, se nós temos pensamentos ruins, palavras ruins e atitudes ruins, a algum momento nós vamos sentir tristeza, nós vamos sentir nos deslocados, nós vamos sentir longe realmente da alegria, da felicidade que sempre transborda quando estamos ligados a Deus, a Jesus. Então, não é por acaso que muitas vezes nós ficamos tristes. É porque algo
aquela amargura, aquela tristeza, né? Algo nos mostra que não estamos realmente de corpo e alma ligados a Deus, a Jesus. Precisamos mudar os nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas ações. Bom, mas olha só, continuando lá, né, que Deus nos criou ignorantes. Simples ignorantes. Ignorantes quer dizer, não sabemos praticamente nada. Quer dizer, nem as coisas científicas, nem as coisas espirituais, morais. Mas nós tínhamos na centelha divina, na nossa consciência, tudo que é amor, o que todas as virtudes, humildade, caridade, todas estão lá na nossa consciência. Mas elas só estão lá. Quem tem que desenvolver essas virtudes somos nós, pelas nossas ações, pelas nossas atitudes. Então, nós só vamos conseguir essa perfeição se a gente conseguir evoluir nessa condição de sair dessa ignorância espiritual. Muitas vezes nós ficamos muito tempo ligados à matéria, essa ignorância acabou. Tipo, não vou estudar, não quero conhecer isso, não quero conhecer... Então, mas quem está perdendo tempo e vem mais sofrimento, mais dificuldade para aquela pessoa que tenta se colocar desse jeito. O livre-arbítrio. Bom, então Deus nos criou ignorantes, simples ignorantes, lá bem no início e tal. Mas depois, à medida do possível, Ele nos deu a inteligência, o livre-arbítrio, nos deu a razão, nos deu várias coisas para que cada um de nós pudéssemos fazer as escolhas e, dependendo das escolhas, se boas, ótimo, nós vamos evoluir e tal. Mas se as escolhas foram péssimas, escolhas sempre ligadas ao mal, nós vamos ter que pagar aquela situação. Então, cada encarnação, cada vida, né, nós vamos atualizando tudo aquilo que nós deixamos para trás. Nós vamos refazendo. Então, por isso que, como eu falei, misericórdia de Deus nos dá várias vidas para que a gente consiga refazer o passado e melhorar para o futuro. E olha, como a gente mesmo falou antes, todos nós um dia seremos anjos. Quer dizer, todos nós um dia seremos espíritos de luz, espíritos evoluídos, um espírito bom, como você quiser chamar. Quer dizer, alguns chamam de anjo, né? Então por isso que a gente está colocando aqui a angelitude. Né? Esse é um dos estágios. Mas quando nós chegarmos a um grau de angelitude, esse grau de angelitude ele pode ser ultrapassado. Depois, mais ainda. Então, quer dizer, a nossa evolução, como eu falei antes, é para a eternidade toda. Bom, nós falamos na nossa transformação moral, nossa reforma íntima, que essa é vital para nós. Nós temos aqui o Santo Agostinho, que então é bom a gente fazer, mas como que eu vou fazer a minha reforma íntima? Como que eu vou... Então, aí ele fala, conheça-te a ti mesmo. Mas como que eu vou me conhecer? Antes de dormir, fazer uma avaliação dos atos bons ou maus do dia. E no dia seguinte... Se nós fizermos qualquer coisa errada, ir lá consertar, pedir perdão, resolver a situação desagradável que nós criamos para alguém, qualquer pessoa que fosse. E nós temos que lembrar também que nós, muitas vezes, vamos nos reconhecer nos momentos críticos, nos momentos difíceis da nossa vida, onde alguém nos acusa, onde alguém nos rouba, onde alguém nos faz uma maldade. Esse momento, o tipo de reação que nós vamos ter, nos mostra exatamente em que tipo de evolução que nós estamos, o que precisamos estudar, aprender e praticar para que nós possamos frear essas tendências negativas que nós ainda temos lá dentro do nosso íntimo. Aí o conheça-te a ti mesmo, que foi, vamos dizer assim, foi falado pelo Sócrates, né? E que o Sócrates, inclusive, falava assim, olha com a humildade dele. Quanto mais eu sei que nada sei. Quer dizer, ele reconhece que ele tinha... Então é a mesma coisa nós. Um dia nós vamos chegar a um conhecimento espiritual, uma evolução, mas a gente vai ver que aquela evolução ainda não é das melhores. Nós podemos fazer muito mais. Então, eu sei que eu evoluí o X, mas eu tenho que ir muito mais adiante. É a mesma coisa aqui. Bom, mas conheça-te a ti mesmo. Aí tinha lá o Sócrates. Aí vem o Santo Agostinho. Então aí ele mostra melhor aqui.
Nós temos que observar as nossas atitudes, como eu falei, nesses momentos críticos. E avaliar essas atitudes. Mas avaliar assim, não deixar que o orgulho e o egoísmo... eu fiz aquilo porque tinha que fazer mesmo. Não, eu não vou aceitar dar perdão. Não tem nada. Então, quer dizer, isso o orgulho está passando. Então, nós não estamos fazendo nem um reconhecimento do que nós somos. Nós estamos escondendo o que nós somos. E nos perguntamos por que agimos daquela forma. Por que eu fiz aquilo? Quantas vezes vem aquela dor de consciência? Meu Deus, eu já te conheço do teu espírita, eu já conheço tudo. Como é que eu falei daquele jeito? Por que eu fiz aquilo? Mas aí, não ficar naquela condolência, daquele medo, aquela, vamos dizer assim, se maltratando. Não. Nós temos que agir. Agir dizendo, olha, vem cá, eu errei, eu agi errado, como é que eu posso consertar isso? E ir adiante. E caso a gente tenha dificuldade, nós temos que pedir ajuda aos amigos espirituais, a Deus, a Jesus, aos anjos, amigos, todos que possam nos ajudar, que possam nos fazer entrever tudo aquilo que nós precisamos para a nossa evolução. E porque, olha só quem adquire uma parcela de humildade consegue ver e se avaliar. Quem está extremamente orgulhoso não vai conseguir se avaliar. Ele vai esconder tudo. Não, ele vai sempre achar que aquela briga, ele teve razão. E vai continuar brigando e vai criar mais situação mais difícil ainda. Mas quem tem um pouco de humildade, ele vai falar, não, olha, o Evangelho de Jesus é assim, eu não posso mais continuar com esse orgulho, com essa condição toda. Né? Então, só para nós estarmos finalizando, nós sabemos que cada um de nós, na medida que nós dermos os primeiros passos, humildade e tudo, nós vamos ter uma sede insaciável de perfeição. À medida que a gente sai daquele atoleiro do orgulho, do egoísmo, das coisas materiais, nós vamos começar a buscar cada vez mais essa ascensão. E com isso, nós vamos sentir cada vez mais força, nós vamos ter uma força cada vez maior para atingir o grau máximo de evolução. Espero ter ajudado um pouco a todos nós. Eu, né, porque falei, meus ouvidos são mais próximos, então preciso também muito disso. E eu posso tomara que eu possa ter ajudado um pouco, cada um a refletir, pensar sobre essa condição de perfeição que nós temos que atingir e que vai nos deixar sempre muito mais felizes, mais equilibrados do que estamos hoje. Que Deus Jesus esteja com cada um de vocês. Um abraço. Se bem que agora não dá para dar abraço. Abraço espiritual. Virtual, né? Virtual, Bom, Gal, a gente quer te agradecer aqui você ter atendido tão prontamente a nossa necessidade de escutar. Eu posso falar um negócio? Fique à vontade. Se ela está nos ouvindo aqui, a Marilda falou uma coisa que me deixou... Eu fiquei pensando. Ela falou, olha, eu estava com uma saudade imensa de falar do Evangelho de Jesus. Depois desse todo mundo em casa, tá? E eu estava com a mesma saudade, entendeu? De falar um pouco, de colocar para fora, porque, com certeza, quando a gente fala assim, eu sinto uma força maior dentro de mim para me ajudar. Se eu fico lendo, me ajuda sim, mas não tanto quando eu coloco para fora. Que também nós somos como represas, mas a represa, se de certa forma ela não liberar um pouco do seu conteúdo, ela acaba se rompendo. Nós somos como represa no que diz respeito ao ensinamento. Muito bem. Eu acredito nisso. Com certeza. Bom, a gente quer te agradecer, Gaúcho, então, pelas sugestões que os espíritos vieram através de você nos auxiliar. Eu queria deixar um recado para Ana Ricardina. Ana, com relação à sua pergunta, nós somos sim criados iguais, simples e ignorantes, mas a gente vai falar sobre isso na próxima semana, sobre o bem e o mal, e a gente vai trazer esse assunto, vai abordar esse assunto. Quem é Valdir? Ana, eu não sei, deve ser... Estou tentando trazer o Valdir aqui, mas está difícil tirar o Valdir de casa. Marilda também, está difícil, a gente vai tentar ir até eles. A gente paga um cachê para eles. Verdade. Alguém pediu para falar também sobre o auto-perdão, que é um outro tema que a gente vai tratar semana que vem. Então a gente vai tratar terça-feira do auto-perdão,
quinta-feira do bem e do mal. Eu não vou adiantar ainda quem vai trazer o estudo para nós, porque eu ainda não tenho fechadinho. Mas a gente vai tentar, a gente vai trazer os dois assuntos com certeza, tá? A gente espera ter atendido aí a expectativa das pessoas que estavam com dúvidas, né? E olha, eu só gostaria, Fred, de falar um fique à pouco, vontade. porque na verdade eu sei, todo mundo está com o coronavírus na cabeça, porque tem isso, porque Deus deixa, porque... Então, claro, essas dúvidas todas, elas, aos poucos nós vamos, né, à medida que vai tendo os estudos aqui, a gente vai falando. Mas o nosso objetivo era só dar uma explanação geral sobre o coronavírus e ficar mais no assunto, porque a história tem muita especulação sobre o coronavírus, sobre tudo isso, que ainda nós vamos buscar com vários palestristas e tal, para dar um enfoque mais correto, inclusive dessa situação toda. E aí, gente, a gente pede para vocês aí que estão ouvindo a gente, compartilhem esses vídeos, eles vão estar aí nas plataformas, no YouTube, no Facebook, vai estar disponível, compartilhe. Mas vocês ajudam a divulgar também a doutrina, Eurípides Bassanufo, como é que é o endereço? O nosso Facebook é do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, é só procurar lá, Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, Santa Luzia, e o canal do YouTube, que eu estou utilizando ainda, é o meu pessoal, mas Fued Quintal, mas ele está todo direcionado para a Casa Espírita nesse momento, tá bom? Nós vamos fazer uma última leitura aqui, Gaúcho, rapidinho, né? Agradecendo sempre de novo a participação do pessoal, tá? E a gente agradece mesmo, de coração, a sua presença e espero contar com você. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente espera contar com você aqui de novo. Com certeza, para mim, foi uma coisa maravilhosa e agradeço a oportunidade e espero, se vocês acharem interessante, editar em outra oportunidade. Com certeza. Então, do livro Rumo Certo, de Emmanuel, o texto se chama Conquista Íntima. Todos os estados enfermiços da alma se assemelham, no fundo, aos estados enfermiços do corpo, solicitando remédio adequado que lhes patrocine a cura. E a impaciência que tantas vezes gera rixas inúteis é um deles, pedindo o específico da calma que a desterre do mundo íntimo. Como, porém, obter a serenidade quando somos impulsivos por vocação ou por hábito? É justo lembrar que assim como nos acomodamos, obedientes, para ouvir o professor trazido a ensinar-nos, é forçoso igualmente assentar a emotividade na carteira do raciocínio a fim de educá-la, educando-nos. E aplicando os princípios de fraternidade e de amor que abraçamos, convidaremos os nossos próprios sentidos à necessária renovação. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação de nosso próprio aproveitamento. Aprenderemos, por fim, que diante da crítica estamos convocados à demonstração de benevolência. Diante da censura, é preciso exercer a bondade. À frente do pessimismo, somos induzidos a cultivar a esperança. Ante a condenação, somos indicados à bênção. E que, renteando com quaisquer aparências do mal, é imperioso pensar no bem, dispondo-nos a servi-lo. Entregando-nos com sinceridade a semelhantes exercícios de compreensão e tolerância, estaremos em aula profícua para a aquisição de valores eternos no terreno do espírito. É assim que, em matéria de paciência, se a paciência nos foge, urge reconhecer que, perante as circunstâncias mais constrangedoras da vida, estamos todos nós no justo momento de conquistá-la. Você vê, a paciência, a falta de paciência, a irritação são motivos para nós estarmos doentes psíquica e fisicamente. Temos que pensar muito nisso. E a gente vai encerrar com a nossa prece. Eu queria convidar todos novamente para fechar os olhos, elevar o pensamento a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, nosso Guia, nosso modelo maior, e aos bons espíritos que conosco estiveram nessa noite, através das falas do Gaúcho, através das suas vibrações positivas, e que nós possamos cada vez mais entender o ensinamento do Cristo e transformar esse ensinamento em ações para que nosso espírito possa caminhar cada dia com mais liberdade. Senhor,
Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre Jesus, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se encontra o perdão. E morrendo deste plano encontraremos os caminhos para os mundos melhores, os mundos celestiais. Que assim seja, graças a Deus. A todos uma boa noite, até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Boa noite a todos.